O volante Johnny já voltou da Itália após iniciar o trâmite para obter seu passaporte europeu. E em meio a especulações de sua saída do Internacional, ganha-se um reforço de peso para trabalhar em uma venda positiva para todas as partes. Um gigante da Europa também entra na disputa pelo volante norte-americano. Pensando em chegadas, Lucas Romero está cada vez mais perto. E um site de estatísticas traz números muito interessantes sobre a última temporada do volante argentino. Está definido também o tempo de contrato que Wanderson terá em seu novo vínculo definitivo com o Internacional. E a história de Mano Menezes na seleção volta a ter capítulos, de novo através de André Sanches, que é mais uma vez cotado para assumir um grande cargo na CBF. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 3 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. Eu quero começar falando sobre Johnny, volante que talvez esteja no topo da lista daqueles atletas que podem ou devem ser vendidos nessa janela de transferências. Eu informei nos últimos dias que o Johnny já está no Rio Grande do Sul, depois de passar alguns dias na Itália, onde iniciou o trâmite para obter o seu passaporte europeu. E o Gianluca Di Marzio, que é um dos grandes jornalistas do mercado de transferências no mundo, trouxe neste sábado uma informação importante. A Roma, da Itália, está buscando a contratação do Johnny. Eu já trouxe em semanas anteriores que o Spezia, da Itália, estava buscando o Johnny, que o Betis, da Espanha, estava buscando o Johnny e que pelo menos mais um clube da Europa estava trazendo e que a gente não sabia quem era. Vindo do Gianluca Di Marzio, se confirma essa ideia de que a Roma é o terceiro clube. Então, o Johnny, neste momento, está sendo disputado por Roma, Spezia e Betis. E, obviamente, escolhendo o projeto, cabe a este clube que for escolhido pelo Johnny acenar com uma proposta ao Internacional. O preço, 8 milhões de euros, é o que o Inter quer para liberar o Johnny. Lembrando, o Inter tem 100% dos direitos econômicos do volante. Só que tem uma outra informação importante sobre essa movimentação do Johnny no mercado, tá? Porque o staff do Johnny conta, nos últimos dias, com um reforço de peso para dar entrada para o jogador no mercado europeu. E é esse intermediário quem está conduzindo boa parte das conversas, das apresentações e das negociações envolvendo o Johnny e essas equipes. Eu falo do empresário italiano Stefano Castagna. Para vocês terem uma ideia, é o Stefano Castagna, por exemplo, o responsável pela venda do Bruno Fuchs para o CSKA da Rússia. Uma venda muito vantajosa para o Internacional, mais de 8 milhões de euros. Ele é o responsável também por executar a venda do Pedro para a Fiorentina, quando o Pedro estava no Fluminense. Então é um empresário de muito renome, de muita entrada no mercado europeu e que vai ser agora um dos responsáveis por encontrar uma boa proposta para o Johnny, que é o cara da vez para ser vendido. Falando ainda sobre saídas, uma outra que também está de alguma forma encaminhada é a do Edenilson. Todo mundo sabe que o Edenilson não vai jogar no Internacional na próxima temporada. A questão é, qual o modelo de negócio, o que vai acontecer? Ele vai para o Atlético Mineiro, pelo menos essa é a tendência, é o clube que está mais próximo do jogador. E aí, o Inter quer arrecadar ou 2 milhões de dólares, ou então jogadores que possam compor o seu plantel. E nessa tarde de sábado, eu publiquei aqui um vídeo onde eu e o Matheus Dávila reagimos ao elenco do Atlético Mineiro e tentamos buscar no elenco do Galo jogadores que possam servir ao Internacional e que possam ser boas opções de troca com o Edenilson. A gente avaliou, abrimos o site do Galo e olhamos nome por nome para saber quem poderia interessar. Tá bem legal, é só clicar aqui para assistir, para você também dar sua opinião. Quem do Galo você gostaria de ver no Internacional em uma troca envolvendo a saída do Edenilson? A situação no momento é essa. O Galo quer o Edenilson, não quer pagar os 2 dólares, portanto deve colocar algum outro jogador nesta negociação. Não está definindo ainda quem. O Johan foi um dos cotados, recentemente também o Ademir Meia foi um dos cotados, tá? Mas eu quero falar agora sobre Wanderson, tá? Uma outra negociação importante que está acontecendo, essa de compra do Internacional. O Wanderson será jogador em definitivo do clube pelas próximas temporadas. E agora o Inter definiu quanto tempo de contrato vai ter o jogador. O Inter está executando a compra de 4 milhões e meio de euros, que dá aí 24 milhões de reais aproximadamente, em parcelas semestrais. E o Wanderson terá 3 anos de contrato. É importante a gente contextualizar que o Wanderson, ele tem 27 anos, tá?
E ele é nascido tem 28 anos, perdão. Então é um jogador que tem ainda tempo de prospecção, tem tempo ainda de carreira. 3 anos ele vai com um contrato até ter 31. O Inter entende que o valor que está pagando nele, 4,5 milhões de euros, é um valor abaixo do que aquilo que ele vale no mercado. Vamos acompanhar agora como é que vai ser o desenvolvimento do Wanderson, mas é o grande investimento que o Internacional está fazendo nessa janela de transferências, tá? Quero falar também sobre Lucas Romero, tá? E aí vou colocar na tela aqui um tweet do pessoal do SofaScore Brasil, porque eu trouxe ontem a informação de que o Inter está, neste momento, avaliando o Lucas Romero. O pessoal do Capo, os analistas de mercado do Internacional, eles estão colhendo todo o material em relação ao Lucas Romero na última temporada para tentar, e vai apresentar isso para a direção, para as pessoas que são os responsáveis pelas contratações, para definir se o Lucas Romero é de fato o volante ideal que o Inter quer. Em termos de negociação, sim, porque o Lucas Romero é um jogador, de certa forma, fácil de se contratar. O Mano Menezes indicou muito bem esse jogador, mas está se fazendo uma análise um pouco mais aprofundada dos últimos jogos, da última temporada deste jogador. Ele foi titular, tá, no Independiente, ele era um dos capitães, inclusive, da equipe argentina, e o SofaScore publicou aqui um rápido resumo dos números dele na Liga Profissional de 2022, tá? 21 jogos, 3 gols, 2 assistências, isso aqui me chamou a atenção. 23 passes decisivos, 26 chutes, sendo 11 no gol. Todo jogo o Lucas Romero bate a gol. Já é uma característica um pouco diferente da do Gabriel. E aí os números defensivos. Ele tem 118 bolas recuperadas, 50 desarmes, 29 interceptações. São bons números defensivos do Lucas Romero, tá? Que é um volante da característica da do Gabriel, mas me parece que é um pouco mais ofensivo, tá? Que o Gabriel tem um pouco mais de chegada na área que o Gabriel. Gabriel não fez nenhum gol, por exemplo, com a camisa do Internacional, e o Lucas Romero marcou 3 nessa última temporada. Um cara que chuta a gol de longa distância também. É só uma curiosidade, né? O Lucas Romero, no Cruzeiro, ele era apelidado de El Perro, ou seja, o cachorro. O Gabriel é o Ruf Ruf, então estamos trocando um cachorro pelo outro. O Gabriel vai voltar a jogar entre abril e junho, enquanto isso o Inter quer um substituto e pensa no Lucas Romero para ser esse cara, tá? Eu quero fechar, gente, falando sobre Mano Menezes e seleção brasileira, tá? Porque a gente teve nesse sábado um tweet, uma informação, uma matéria publicada pelo Léo Dias, que é um cara de jornalismo, de celebridades, e um cara muito competente. Eu sempre brinco que se o Léo Dias fosse jornalista esportivo, a gente ia morrer de fome, porque o cara ia dar todas as notícias mais importantes, porque ele é um cara muito investigativo, ele descobre, ele tem fonte, e passaram para ele que o André Sanches seria o próximo presidente da CBF, tá? Que o atual presidente da CBF, o Edinaldo, até me esqueci o sobrenome, Edinaldo Pinheiro, o nome do cara, Edinaldo Rodrigues, é o nome do presidente da CBF, já teria decidido que vai sair do cargo e que o próximo presidente é o André Sanches. E por que isso envolve o Mano Menezes? Porque aquela informação trazida pelo Caio Ribeiro, antes da Copa, de que o Mano Menezes é o nome favorito para assumir o cargo depois da Copa, passa pelo André Sanches, passa pela escolha do André Sanches e a ideia do André Sanches de que o Mano Menezes é o técnico ideal para a seleção. Algo que o André Sanches até hoje não desmentiu, tá? Só que aí tem uma pequena diferença. O Caio Ribeiro tratava o André Sanches como novo diretor de seleções. O Léo Dias agora ele trata o André Sanches como novo presidente da CBF, o que eu acho menos possível, porque vamos lá, se vai sair o Edinaldo Rodrigues, a tendência é que entre um vice, né? Por exemplo, Francisco Noveleto, que é o vice-presidente da região sul, seria um cara mais cotado do que o André Sanches. Acho que o estatuto da CBF nem permite que seja o André Sanches. Mas é mais um indício de que o André Sanches vai ter um cargo de importância, de decisão na CBF. E isso tem sido apresentado, essa informação tem esquentado bastante lá no Catar, onde está a CBF, onde está o André Sanches. Teve aquele episódio do Tite agradecendo o André Sanches na arquibancada de um jogo da seleção, do jogo contra a Suíça. Então, tá esquentando muito esse bastidor de que o André Sanches vai ser um cara com caneta na CBF depois da Copa. E se o André Sanches for um cara com caneta na CBF depois da Copa,
a chance do Mano ser o técnico da seleção existe e não é pequena. Então, essa notícia do Léo Dias não agradou ao torcedor do Internacional que está com esse receio do Mano acabar indo para a seleção brasileira. Eu estou bem apreensivo com isso, principalmente depois da Copa do Mundo, esse noticiário vai esquentar bastante. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Copa, oitavas de final. Vou passar aqui as odds. França e Polônia. Odd da França, 1,35. Odd da Polônia, 10. Odd do empate, 5. Aqui é França, não tem jeito. Inglaterra e Senegal. Odd da Inglaterra, 1,55. Odd do empate, 3,75. Odd do Senegal, 7,5. Aqui eu vou de Senegal. Essa é a minha zebra da rodada, tá? Não esquece de jogar lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!